Olá, tudo bem? Eu me chamo João Leandro, sou fundador da Solar Next. Estou aqui com a missão de demonstrar o nosso produto Solar Next Control, que é a nossa versão destinada a atender a necessidade de gestão de empresas integradoras de energia solar, certo? O nosso software ele foi projetado especificamente para o setor de energia solar e nós atendemos desde o integrador que está começando até o integrador que já tem uma operação com mais de 100, 200, 300 usuários e várias lojas, franquias, enfim. O nosso software ele tem essa versatilidade e consegue, de fato, ajudar ali no crescimento, a potencializar o crescimento de empresas de energia solar. Estou aqui então com essa missão de demonstrar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, vamos lá. Antes de entrar diretamente na demonstração do software, eu quero mostrar quais são os principais módulos que a gente entrega dentro da ferramenta. Então, vamos lá. A plataforma, ela tem o objetivo de facilitar a gestão para empresas de energia solar integradoras. E, através desse auxílio, potencializar para que essa empresa tenha mais eficiência operacional, consiga contratar mais pessoas, consiga atender um número maior de clientes e assim consiga faturar mais e ganhar mais no mercado de energia solar de forma organizada. Nosso sistema ele é baseado, ele é fundamentado em 7 módulos. Então, esses 7 módulos que a gente entrega, você vai visualizar na demonstração ao vivo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eles existem para simplificar a nossa entrega e também a adaptação do seu time dentro da ferramenta. O primeiro módulo é o módulo de CRM. É o módulo que a gente entrega que permite que a sua equipe gerencie os seus contatos. Então, o cliente entrou dentro do SolarNext, dentro do software. Aqui, neste módulo, ele será administrado em múltiplos funis de atendimento, follow-ups e tudo mais. Você vai entender muito melhor na demonstração. Mas nesse módulo é o momento que o cliente chega dentro do sistema, é cadastrado. O segundo módulo é o módulo de orçamentos. É o módulo que possui o nosso gerador de propostas comerciais. Em menos de 30 segundos, a proposta está pronta, totalmente personalizada, com o dimensionamento e o markup totalmente automáticos. No módulo 3, nós entregamos ali a possibilidade de uma melhor gestão de vendas. Aqui os vendedores vão iniciar o processo de venda, da venda em si, vão anexar documentos, gerar pré-contrato. Isso depende da forma que o seu processo acontece também. Só que aqui a venda é iniciada. O quarto módulo é o módulo de validação técnica, onde a gente entrega uma série de recursos para a geração de relatórios fotográficos, controle de cronograma de visitas técnicas, fica muito simples e prático. O quinto módulo é o módulo financeiro, onde a gente entrega o controle completo de receitas, despesas por usina e também da sua empresa de energia solar. É um módulo financeiro desenhado, projetado especificamente para empresas de energia solar, o que vai trazer uma facilidade muito grande para a sua operação. O sexto módulo é o módulo de engenharia. No caso de você ter uma engenharia própria, ou no caso de você terceirizar, para ambos os casos você consegue usar esse módulo para administrar e ter relatórios precisos desse setor. O sétimo módulo é o módulo de instalações. É o módulo onde os seus instaladores vão ter acesso ali ao aplicativo, vão anexar fotos, preencher checklist, controlar cronogramas de obra. Então, isso vai manter a comunicação da sua empresa do primeiro contato com o cliente até a finalização de fato da instalação. Então, vamos agora à demonstração ao vivo. Bom, pessoal, essa é a dashboard inicial do SolarNext Control. Veja que o sistema ele já vem personalizado com a logomarca da empresa, da sua empresa, e também com as cores. Na tela inicial, você vai visualizar um conjunto de informações que são um resumo de cada módulo, da sequência dos 7 módulos que eu fiz menção agora há pouco. Você também vai visualizar 3 filtros aqui no software. O primeiro deles é o filtro por unidade. Isso significa que, para o caso da sua empresa de energia solar possuir mais de uma loja ou ser uma franquia, uma rede de franquia ou cooperativa, o nosso software já vai conseguir atender a sua necessidade.
Existe também o filtro por colaborador e por período para filtrar os dados da tela inicial. Basicamente, é um resumo de cada módulo. Então, o primeiro módulo é o módulo de clientes e leads, é o CRM, onde os clientes são administrados em etapas de atendimento ou funis de atendimento. Eu vou demonstrar, eu vou fazer uma visita a cada módulo aqui durante essa apresentação. Mas aqui, basicamente, tem um resumo do funil principal, tem também o resumo aqui do número de clientes por origem, de onde eles estão vindo. O sistema a gente consegue integrar o software com ferramentas externas, Instagram, Facebook, WhatsApp, de um modo que você consegue administrar e ter esses números na mão. Você também tem um resumo do módulo de orçamentos aqui, para visualizar os orçamentos que estão aprovados, que estão rejeitados ou em negociação, e um resumo dos módulos do projeto, iniciando pelas vendas, mostrando aqui por quantidade e por valor a situação das vendas. Aqui logo abaixo um resumo do projeto, em que o número de projetos em cada módulo, de um modo que dentro do período selecionado ali você consegue ter uma visualização do andamento dos projetos dentro do software. Logo mais, você tem também um resumo do seu módulo financeiro, certo? No mais, na tela inicial, você tem o acesso aqui facilitado ao suporte técnico. Também existe um assessor dedicado via WhatsApp para lhe dar suporte, entender e ajudar a sua empresa a utilizar a ferramenta SolarNext, né, o ecossistema, né, a plataforma, para simplificar a sua vida. Então, aqui no menu lateral, se você visualizar, eu estou sinalizando aqui com o mouse, nós incluímos os 7 módulos em sequência de um modo didático para que os seus colaboradores, os usuários, eles consigam entender e colocar em prática a ferramenta com mais facilidade. Então, o primeiro módulo é onde o cliente é cadastrado e aqui você consegue administrar o relacionamento com esse contato para tornar ele um potencial cliente. Logo, na sequência, você tem a nossa ferramenta de geração de propostas no módulo de orçamentos, onde vai fazer o dimensionamento e gerar um PDF personalizado com a sua marca. Quando o cliente analisar a proposta, gostar da proposta e desejar avançar na negociação, então você vai converter esse orçamento em uma venda. Nesse momento, o sistema cria um projeto e essa venda vai percorrer essa esteira de setores. Primeiro, no módulo de vendas, o vendedor vai anexar a documentação, vai gerar um pré-contrato, informar a forma de pagamento, anexar formulários personalizáveis e muito mais. Logo depois de iniciar a venda aqui, ela vai passar por um processo de validação técnica, onde o técnico vai anexar imagens, checklist fotográfico, relatório fotográfico, uma série de recursos, né, controlar cronogramas. E, por fim, vai liberar aqui também para o financeiro, para o setor financeiro, que, por sua vez, tem uma série de recursos de administração financeira para facilitar o seu dia a dia, a sua leitura de dados com relação ao setor financeiro da sua empresa de energia solar. Existe também o módulo destinado ao seu time de engenharia. Caso você não tenha um time de engenharia interno ou você só organize esse setor dentro do software, você pode utilizar esse módulo. E, por fim, o módulo de obra e instalação. Então, com essa esteira, o SolarNext, em uma única ferramenta, você consegue, dedicada ao setor solar, né, você consegue centralizar toda a operação até o final da instalação. Com isso, você reduz o número de ferramentas aplicadas ali. Normalmente você teria que usar um gerador de propostas, um CRM por fora, então um financeiro por fora. Aqui você tem todas as ferramentas em um só lugar. Ótimo. Então, vamos fazer uma visita em cada módulo e na sequência eu mostro os demais recursos aqui. O primeiro módulo é o módulo de CRM. É onde você vai conseguir administrar o relacionamento com a sua base de contatos. Veja que inicialmente o sistema vai permitir que você adicione o cliente individualmente por aqui. Claro que você pode adicionar lá na frente, junto com a proposta, junto com a venda, enfim, é só um formulário aqui padronizado. Você poderá criar
campanhas para integrar com o marketing digital da sua empresa e também links de indicação personalizados com a sua marca. Enfim, se você quiser criar uma página de captura para entregar esse link, um QR Code num supermercado, para que os clientes possam entrar em contato a partir daquele local, você pode utilizar essa funcionalidade para isso também, para incentivar a indicação, para separar e gerenciar melhor. Você tem a funcionalidade de grupos para agrupar os clientes em diferentes categorias, é totalmente personalizável também. E você consegue de alguma planilha de Excel que você já tenha em algum outro software, enfim, para facilitar a migração aqui para o Solar Next. Na tela de listagem dos clientes, você vai ter duas formas de visualização. Você tem a visualizar por lista e também a por Kanban, que é uma forma mais utilizada porque é mais simples de você acompanhar o relacionamento com os seus clientes. Essas etapas aqui são personalizáveis e não só isso. O sistema permite criar múltiplos funis. Neste caso aqui, eu criei um funil de pré-atendimento para fazer ali a gestão do contato, para qualificar ele para o próximo funil, que é o funil de negociação comercial, e logo em seguida você tem o funil de pós-venda. Nesse módulo de CRM, você pode criar quantos funis você desejar e personalizar todas as etapas. Então, é uma vantagem que a gente entrega, porque aqui você pode tanto espelhar o que acontece nos módulos do sistema, como a gestão em si, certo? Aqui na listagem, nos cards, você vai notar o card do cliente. Vamos pegar, por exemplo, essa Cláudia, a Cláudia. Aqui você tem a origem da cliente, de onde ela está vindo, os grupos que ela faz parte. Você pode ver mais de um grupo, você tem um resumo de orçamentos gerados para ela, de projetos. E você tem o quadro de botões com ações. Você pode excluir essa cliente, você pode constar a agenda dessa cliente por aqui, por esse atalho, editar esse cliente, alterar a situação. Então, você pode indicar aqui uma nova situação nesse funil ou migrar essa cliente para um próximo funil, já estabelecendo quem é o responsável naquele funil para atender essa cliente, bem como também vincular grupos de atendimento, certo? Também você pode aqui expandir o cadastro desse cliente para visualizar as informações detalhadas dele. Antes de entrar aqui no cadastro do cliente para demonstrar, vale lembrar o seguinte: o nosso software, em todos os módulos, ele suporta automações de rotinas dentro do sistema. Quais tipos de automação? O sistema suporta que a gente integre ele para trazer os dados de outras plataformas, como Instagram, Facebook, então o contato já vai cair aqui, por exemplo. Você pode também criar automações de rotinas do tipo, eu vou arrastar a Cláudia, nesse caso, para a coluna proposta enviada. Então, nesse momento, a gente criou uma automação, nosso assessor que vai acompanhar o seu negócio já criou no seu ambiente, mas você também pode criar na seção aqui de configurações, para que ele dispare uma tarefa. Então, se eu clicar aqui na agenda, essa tarefa já vai aparecer aqui nesta listagem, né? Então, você pode criar automações desse tipo para criar tarefas, enviar uma notificação por e-mail, registrar uma ocorrência, ou até mesmo pular o próprio cliente dentro do software, levando ele para uma próxima etapa ou para um próximo funil. Então, através das automações, você consegue administrar um volume maior de contatos. O sistema vai monitorar quantas tarefas o seu colaborador está cumprindo, vai trazer um relatório para você se ele cumpriu a meta de tarefas. Então, fica muito mais fácil você acompanhar o dia a dia dos seus colaboradores. Aqui ainda você vai ter como agendar uma tarefa para esse colaborador manualmente. Eu estou mencionando que o sistema pode fazer esses disparos automaticamente também, ou registrar ocorrências. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse card, eu acho que deve ter aqui uma tarefa. Olha só, já tem uma tarefa. Aqui eu já posso marcar logo como concluída, ou posso abrir a tarefa para ver mais detalhes.
Então, fica mais prático. Eu também posso filtrar aqui, aplicar os filtros, né? Tanto para exportar relatórios do Excel, como também para monitorar. Por exemplo, eu quero ver todos os clientes que tenham tarefas atrasadas na sua agenda. Olha que legal, o ícone fica colorido. Esse é o controle de cronograma dentro do sistema, né? De um modo que o SDR, o BDR, a sua equipe consegue acompanhar as tarefas ali dos seus colaboradores. Certo, pessoal? Deixa eu expandir aqui então o cliente. Vou expandir aqui o Marcos. Ao expandir, eu consigo visualizar um resumo do módulo de orçamentos, um resumo de projetos, ou seja, vendas iniciadas e efetuadas. Também visualizo aqui uma seção de anotações, onde eu posso colocar anotações relacionadas a esse cliente, as informações pessoais, o calendário, onde eu tenho o sistema, ele vai montando. Essa é a forma de ver as tarefas dentro dos cadastros dos clientes, orçamentos, vendas até obra. Você vai visualizar sempre essa coluna aqui de calendário vai existir, independentemente se é cliente, orçamento ou projeto. E vai existir aqui uma linha do tempo entre tarefas e registros de ocorrência. Por exemplo, eu vou registrar aqui uma ocorrência, eu vou informar que eu já fiz ali o atendimento, né? Fiz o pré-atendimento a esse cliente. Posso anexar um arquivo ou não, né? Eu vou registrar aqui e olha que legal, ele vai montando aqui uma linha do tempo com relação a esse cliente. O bacana é porque lá no final do processo, eu vou mostrar lá no final também, eu posso imprimir um relatório, um PDF, que traz toda a linha do tempo. É um extrato autenticando o processo do seu atendimento com o cliente. A funcionalidade de formulários também está disponível em todos os módulos, até o módulo de obra. E essa funcionalidade é muito legal porque ela permite integrar as informações e documentos adicionais dentro do seu processo, como lista de fotos, enfim, os formulários são 100% personalizáveis. Vamos dizer que aqui você desejasse que o seu vendedor cadastrasse o nome da vizinha do cliente ou outras informações que o sistema não tenha por padrão. Então você pode criar um formulário personalizável, o seu, o seu colaborador vai preencher e você vai ter essas informações integradas entre os setores da empresa. Eu vou demonstrar um pouco melhor os formulários personalizáveis mais adiante para que você entenda. A gente também tem os atalhos para ligação, enviar e-mail, WhatsApp, dentro aqui do módulo de CRM, certo? Então, o módulo de CRM é bastante completo e versátil. Nosso software vai ter a sua necessidade, porque ele é totalmente personalizável aqui no que diz respeito ao CRM, a gestão com os clientes, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou passando aqui para o próximo módulo. Nesse primeiro módulo, nós vemos que o cliente vai ser cadastrado, ele vai ser administrado em múltiplos funis, toda a cadência de mensagem, veja só, de atendimento você pode também trabalhar, né? Novo contato, enviar mensagem, ligação. Com isso, você qualifica melhor o seu cliente, você consegue converter mais vendas, certo? E tudo isso você vai ter o apoio do nosso time de dedicado e suporte. O próximo momento, então, depois de ter trabalhado o cliente aqui, entrar na negociação em si. Isso, você vai precisar do nosso segundo módulo, é o módulo de autos. Esse módulo é o módulo que possui a nossa ferramenta gerador de propostas comerciais. O nosso super gerador de propostas em menos de 20 segundos, o mais prático do mercado. Lembre-se que eu falei que o sistema ele funciona tanto na internet, como eu estou demonstrando aqui, como também no aplicativo. E o gerador de proposta está em ambos e é super prático. Eu vou, sem muitas delongas, demonstrar gerando a proposta em si. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Você vai notar que o formulário ele é bem didático, tá? A gente priorizou reduzir ao máximo o número de cliques para trazer uma praticidade maior para os seus usuários. O primeiro passo é escolher o cliente. Então, eu escolhi o cliente, ele já recuperou os dados aqui desse cliente. Eu posso adicionar esse cliente por aqui, caso ele não esteja lá no CRM. Eu não preciso ir lá no CRM, ok? Em dados do sistema, eu vou inserir os dados de consumo desse cliente. O sistema ele já tem o dimensionamento para grupo A, para grupo B, off-grid e bombeamento.
Se você alternar aqui, você vai ter todas essas opções, inclusive com múltiplas unidades consumidoras. Vou fazer aqui nesse exemplo um orçamento padronizado aqui, grupo B. Você também tem aqui todo dado relacionado à Lei 14.300, o sistema já faz todo o cálculo automaticamente, já traz na proposta também a análise financeira do projeto, do que o cliente vai pagar na conta de luz ao longo dos anos, no período de migração da lei. Então, é bem tranquilo. No terceiro clique, você já tem a HSP e a potência necessária para instalar essa usina. Então, o próximo desafio é o sistema dimensionar o kit perfeito para atender a necessidade desse cliente. Então, aqui quando eu clico em dimensionamento, o sistema ele já está na mesa de negociação da própria SolarNext. Eu vou fazer um vídeo aqui de treinamento só sobre os nossos serviços conectados, vou explicar o que significa. Mas vocês notaram que em menos de 3 segundos o sistema já pré-selecionou automaticamente a melhor combinação de custo de painel e inversor, montando o kit aqui. Eu preciso só escolher a estrutura e ele já traz o kit montado, já com valor, frete e tudo. É um meio pelo qual você consegue utilizar o gerador de propostas. Mas também você consegue utilizar o gerador de propostas integrado a diversas distribuidoras e também ao seu estoque próprio. Você pode, então, cadastrar os seus próprios painéis, os seus próprios kits aqui na seção de configurações e utilizar dessa maneira super prática e rápida. Ao final, o sistema, ele vai suportar aqui diversos modelos de proposta que você pode personalizar. Inclusive, se você tiver um modelo de proposta no Word, nós vamos implementar exatamente igual, para que você não tenha uma barreira de entrada aqui dentro do sistema. Toda a composição de custos de instalação, deslocamento, material elétrico, homologação, esses custos, o sistema ele já vai fazer o dimensionamento, o markup, né, a precificação, de modo que a proposta já vai sair com o preço final para demonstrar para o cliente. Você escolhe os bancos que você deseja fazer a simulação de financiamento e clica em gerar orçamento. Pronto, gerada a proposta, super rápido, super prático. Eu tive que explicar o processo, mas se você fizer do zero, você vai notar que vai durar menos de 30 segundos. Então, a praticidade que só a SolarNext consegue entregar hoje no mercado. Então, vou visualizar aqui esse orçamento. Você já podia baixar também o PDF. A proposta, essa aqui é uma proposta padrão do sistema, é claro, mas você pode personalizar à sua maneira. Você tem aqui os dados de valor da energia, do ano inicial até o ano final, com energia solar, sem energia solar, economia. Essa tabela pode ser um gráfico também no seu modelo de proposta. Você tem aqui os equipamentos, o valor total já vem com o seu markup aplicado, com o seu preço aplicado, o dimensionamento, a geração de energia, análise financeira, o financiamento, simulação de financiamento, né? O payback já com o retorno do investimento, a economia, e você consegue ainda assinar esses documentos. Tudo que for gerado de documento dentro do sistema SolarNext, você consegue gerar uma assinatura eletrônica automaticamente dentro do próprio sistema, certo? Para não mexer mais com papelada. Então, maravilha. Vou gerar mais uma proposta só para vocês entenderem o processo. Aqui eu vou colocar o consumo, a tarifa de energia. Vou gerar uma proposta aqui por meio ótimo. A mesa de negociação sempre seleciona automaticamente ali. Tem um seletor automático. Gerei uma proposta aqui via um distribuidor que funciona por kit gerador. O sistema ele já vai recuperar o kit mais barato para essa necessidade desse cliente. Então tá aqui o kit, se eu clicar no olhinho, ele já traz o que está incluso. Nesse caso específico, como é por kit gerador, ele não permite alterar as quantidades, tá? Mas ele já simplifica todo o processo e eu clico em gerar. Então vocês viram aqui mais uma vez que o processo é muito rápido de geração de orçamentos, certo? Aqui na listagem, você vai ter a opção dos filtros em todos os módulos, como eu mostrei lá no CRM, para combinar dados, exportar relatórios em Excel ou filtrar dados em si. Na listagem, você vai ter aqui os botões de ação para visualizar o histórico da proposta. Aqui você já visualiza o histórico, vê quantas vezes o colaborador viu, quantas vezes o cliente viu essa proposta, esse orçamento. Você tem a opção de excluir. Lembrando que ao excluir, no caso de orçamentos e projetos, você sempre tem um histórico deles para você poder restaurar caso seja excluído acidentalmente.
tá? É uma funcionalidade também bem interessante. Você tem a agenda, funciona exatamente como ela no módulo de CRM. Você pode adicionar, por exemplo, aqui um lembrete, enviar um contato com esse cliente daqui a 3 dias, para você não se desorganizar, para o seu vendedor não se desorganizar. Inclusive, o sistema já pode disparar essa tarefa automaticamente. Consegue aqui alterar a situação desse projeto, você consegue compartilhar, baixar o PDF, link, via e-mail, WhatsApp, tem uns links aqui de compartilhamento, e você consegue aqui expandir o orçamento para fazer edições, para fazer alterações no orçamento, que você pode alterar tudo, você pode alterar os dados do cliente, técnicos do sistema, a composição de valores, olha que legal, o sistema já traz aqui a comissão, toda a composição conforme você trabalha, certo? Tem as simulações de financiamento, o calendário, assim como no CRM, os formulários sempre aparecem, né? Sempre vai existir o calendário e os formulários. Nesse caso aqui, é aplicado ao orçamento. Por exemplo, você poderia capturar uma imagem aqui no orçamento e mostrar na proposta, gerar no PDF da proposta. Então, isso é um recurso também bem interessante. Após o cliente analisar então a proposta e desejar avançar na negociação, o próximo passo é clicar na setinha que vai converter esse orçamento em um, certo? Convertendo para venda, você vai notar que esse orçamento foi aprovado e ele gerou uma venda aqui no módulo de gestão de projetos. Ele criou um projeto, uma venda foi iniciada, o pré-orçamento foi aprovado, certo? Então, eu vou dar sequência aqui para que vocês entendam o que isso significa. Ótimo? Se eu fosse converter o orçamento, no caso desse penúltimo orçamento que eu fiz via mesa de negociação da própria SolarNext, que é a mesa automática da SolarNext, que tem acesso a diversos centros de distribuição pelo Brasil, você consegue também fazer a compra do kit por dentro do sistema SolarNext. Eu configurei para o pedido ser enviado junto à conversão do orçamento. Eu posso, claro, configurar para somente o financeiro poder enviar o pedido mais adiante junto com os serviços conectados. Eu vou fazer um vídeo só sobre os serviços conectados também. Então, eu converto para venda e aqui o orçamento também é aprovado. Ele cria o pedido, ele cria a venda aqui e já envia o pedido para negociação. Os nossos assessores de negócio vão cuidar de todo o processo para você. Ótimo. Então, a venda foi iniciada e nós chegamos aqui ao nosso terceiro módulo, certo? No terceiro módulo, o que acontece? O vendedor, ele iniciou a venda, essa venda ainda não está aprovada. Você vai notar que aqui tem as opções de filtros também para exportar relatórios, tem como adicionar a venda diretamente, importar ou restaurar vendas que foram excluídas acidentalmente. Aqui na listagem você vai ter a opção de excluir, você tem a opção de acessar o chat do projeto, onde esse chat ele já vai permitir a troca de mensagens, arquivos e anotações entre os membros da execução do projeto, ou seja, o próprio vendedor que iniciou a venda, o técnico, financeiro, engenharia e instalação. Então isso é bem legal para você manter as informações integradas dentro do projeto. Você tem um calendário para acompanhar essas tarefas. Veja que o sistema já disparou um teste, né? Ele já disparou uma tarefa automaticamente para ser realizada hoje pelo vendedor, à medida que ele converteu o orçamento em uma venda. Isso já traz ali uma organização maior. Ele está vendo que está amarelinho aqui, ele tem que fazer isso hoje, certo? Então ele vai fazer e já vai marcar aqui como concluído, por exemplo. Tá? Tem como visualizar o andamento do projeto, então aqui ele está marcando que está na mão do vendedor, está em análise, o vendedor tem que fazer o papel dele, para depois dar sequência aos demais módulos. E aqui tem os serviços conectados da própria SolarNext, como eu falei, eu vou ter um vídeo dedicado a isso, mas aqui, olha, ele já gerou o pedido, eu já tenho o status pedido da logística integrado ali. Eu recomendo que você assista o nosso vídeo sobre os serviços conectados, inclusive. E aqui você pode solicitar integrado a homologação seguro e o financiamento integrado a diversas financeiras já totalmente. Em poucos cliques aqui, em menos de 1 minuto, você já sobe a ficha para o financiamento. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então eu vou pular essa etapa aqui. O próximo passo do vendedor, então, antes de enviar essa venda para a análise de crédito, para a análise técnica e para os demais setores, é expandir essa venda. E dentro dessa
ele vai ter acesso aqui às informações dos dados do cliente, ao endereço da instalação, para ele confirmar o endereço da instalação, os dados técnicos da venda, para ele confirmar esses dados, se teve alguma alteração, se não teve. De repente, ele mesmo é o técnico, quem faz a visita técnica, né? E de repente, porque depende de cada processo, de cada empresa, mas o sistema é adaptável para cada necessidade. Hoje, no mercado, depois de 5 anos no mercado, a gente consegue ter essa versatilidade. Vendedor, então ele vai preencher aqui a forma de pagamento, o sistema, você pode criar inclusive mais formas de pagamento conforme o seu processo. Isso aqui já vai sair automaticamente no contrato gerado, tá? E depois disso aqui, pessoal, o colaborador, dentro dos módulos de projeto, de vendas até a obra, né, na execução do projeto em si, nós entregamos 4 funcionalidades que são funcionalidades que permitem integrar de uma forma melhor todo o processo da empresa. A primeira funcionalidade é o calendário unificado, que eu já mostrei nos módulos anteriores, em que ele vai montando uma linha do tempo entre tarefas e registros de ocorrência para que você consiga acompanhar o processo todo, certo? Gerar relatório, enfim. Também nós entregamos a funcionalidade de formulários, em que nesse caso o vendedor, o colaborador, ele vai poder preencher esses formulários. Por exemplo, vamos tomar como base esse formulário documentos da pessoa física. O vendedor, ele vai clicar no olhinho e ele vai preencher esses campos, foram criados pela própria empresa, é personalizável no caso, eu vou anexar essa imagem só para ilustrar e vou salvar, tá? Isso pode ser preenchido direto pelo aplicativo de celular, ele já traz aqui o resumo, já traz quem anexou o dia e a hora também, tá? E ele traz esse botão que indica que o formulário foi preenchido, mas também permite o download de um relatório fotográfico, né? Se for anexada imagens, o sistema já permite o download ali de um relatório fotográfico, certo, pessoal? Então, é muito legal para que a gente consiga ali. Imagina só, na visita técnica, na instalação, o sistema permitir gerar esse relatório de um modo fotográfico, né? Então é bem bacana para que você consiga impressionar o seu cliente ali. Então, após gerar o relatório fotográfico, vocês notaram como funciona a funcionalidade de formulários. Com os dados captados nos formulários e os dados do próprio sistema do projeto, nós permitimos, através da próxima funcionalidade que está disponível de vendas à obra, geração de documentos, a geração de qualquer documento, a automação da geração de qualquer documento, como contrato, pré-contrato, ordem de serviço, procurações, autorizações, solicitação de acesso, qualquer documento literalmente. É só a gente puxar os dados dos formulários e também do sistema, né? Você pode gerar relatório fotográfico também para enviar para o cliente personalizado. Então aqui é só um clique. Clicou, ele já traz o documento todo preenchido com a sua marca, com a sua identidade visual e já vem com a assinatura eletrônica do próprio SolarNext para você aí ter mais facilidade na sua gestão de documentos, certo? Então, retornando aqui para o sistema, vai notar o seguinte: a próxima funcionalidade que a gente entrega dentro desses módulos é a funcionalidade de chat, para permitir a troca de mensagens, arquivos, anotações aqui entre os setores. Ótimo. Então, maravilha. Com isso eu reduzo aqui minha apresentação, porque dentro dos próximos módulos vai sempre existir essas 4 funcionalidades. Então, o vendedor confirmou as informações de pagamento, anexou documentos, preencheu as tarefas, ele vai aqui enviar essa proposta para o próximo setor, né? Nesse sistema, ele já marca aqui que o vendedor fez o papel dele, fez a atividade dele, e ele já libera aqui o projeto para o setor de visita técnica e também para o setor financeiro em paralelo. Por quê? Esse processo normalmente nas empresas acontece em paralelo. Às vezes a empresa de energia solar aprova a venda antes, mesmo que o processo natural seja a visita técnica acontecer naturalmente. Às vezes o próprio vendedor faz também esse processo da visita. Então, aqui no módulo de visita técnica, o técnico, veja que o sistema já está disparando tarefas aqui automaticamente, olha que legal.
permite uma gestão mais integrada das informações, certo? Embora isso aqui seja só um teste, mas no seu processo ele já vai ficar disparando e organizando as tarefas à medida que tudo acontece, certo? O técnico, basicamente, que pode ser o vendedor, né? Ele vai expandir também pelo aplicativo, ele vai confirmar aqui, vai visualizar o cliente, endereço, os dados envolvidos. Ele também tem acesso ali àquelas 4 funcionalidades. O calendário com a linha do tempo, os formulários, neste caso aqui, a gente permitiu que o documento seja visualizado, mas você pode não permitir, por exemplo, os documentos da pessoa física que o vendedor anexou ali atrás, eu só quero permitir para o setor financeiro, para o setor de engenharia, por exemplo, né? E aqui ele teria acesso também ao checklist de imagens técnica. Não precisa ser só arquivo, pode ser campo de texto, um seletor de opções, para que ele consiga preencher o checklist de forma totalmente digital aqui, integrando o seu processo de gestão, certo? O chat e o gerador de documentos também. Então, o técnico fez o papel dele, ele vai vir aqui na banca e vai marcar aqui como laudo emitido esse projeto. Desse modo, a engenharia já vai ter o projeto em mãos para executar esse projeto, certo? Ótimo. O próximo setor que vai conseguir executar o seu trabalho é o setor financeiro. Neste módulo financeiro, o sistema entrega uma série de recursos importantes. Inicialmente aqui, os filtros que eu já mostrei ali como é que funciona. Na listagem, aqui ele tem acesso àquelas mesmas funcionalidades, o chat, o calendário, o andamento do projeto. Ele pode expandir o projeto para visualizar as informações, que eu vou já fazer isso aqui, porque tem alguns campos a mais aqui nesse módulo. E ele também consegue controlar aqui, ele consegue solicitar os serviços conectados, mas ele consegue controlar aqui a situação dessas, dessas vendas. Então ele pode já marcar aqui como aprovada essa venda. E aí, se eu abrir aqui a linha do tempo desse projeto, você vai notar que o sistema vai marcando, né? Então você consegue ter um acompanhamento integrado, o vendedor consegue pegar no aplicativo, já visualizar aonde que está o projeto, se está na engenharia, se está lá na instalação, qual que está a pendência, né? E já posicionar o cliente rapidamente. Ao expandir esse projeto aqui no módulo financeiro, aqui eu estou na etapa de validação, avaliação de crédito, né? Eu tenho todas as informações do projeto, endereço da instalação, que veio lá do vendedor, já veio junto, o projeto já veio com a forma de pagamento preenchida. Então aqui ele já pode, de fato, gerar o contrato, validar e gerar o contrato. Tem as tarefas, né, que ele pode estar monitorando tudo que está acontecendo. Os formulários, então aqui ele já consegue visualizar e baixar os documentos do cliente de forma integrada para executar o seu processo, tá? E aqui você tem, o sistema também entrega a integração com o financeiro. Como assim, João Leandro? O que acontece? Aqui você tem um conjunto de receitas e despesas. Veja que o sistema está preenchendo automaticamente aqui os campos previstos das receitas e das despesas. Essas despesas estão sendo puxadas ali dos custos do orçamento que eu criei. Então, desse modo, o sistema você vai conseguir comparar aquilo que você previu que ia ter de despesa e receita e aquilo que de fato entrou dentro do seu caixa. E assim você consegue ter uma análise mais inteligente do seu financeiro. Todas essas categorias aqui são personalizáveis, tá? De receitas e despesas. Aqui eu só vou enviar um conjunto de receitas e despesas de um modo demonstrativo, mas tudo aqui é personalizável. Então, enviei. Nesse momento que eu envio, ele libera para mim o fluxo de caixa deste projeto aqui, 63708, e o demonstrativo financeiro, tá? O fluxo de caixa, se eu abrir ele aqui, o que você vai notar? Já vem filtrado aqui dentro desse projeto. Claro que eu posso, através dessa funcionalidade, filtrar para visualizar a despesa só da empresa, só da companhia ou de todos os projetos. E também eu consigo visualizar aqui um calendário com todas as movimentações financeiras do meu projeto, entre receitas e despesas. Por exemplo, eu vou colocar aqui que, de fato, o cliente me pagou R$ 18.000 como realizado, certo? Então, assim, ele vai retornar aqui para a listagem financeira
de fato isso, certo? Então deixa eu voltar aqui. Ele também libera o demonstrativo financeiro. O demonstrativo financeiro, assim como o fluxo de caixa, traz esses quadros aqui com o total de receitas, o total de despesas, o valor líquido com o realizado, previsto, e também um gráfico com o previsto e realizado de cada categoria de custo ou de receita, certo? Ah, João, também consigo lançar uma receita ou uma despesa de qualquer local do financeiro, você consegue clicar aqui e lançar receitas, despesas com parcelas, né? Ah, vai entrar 5 parcelas aqui. Então você lançar isso de uma maneira muito prática e gerenciar o seu setor financeiro. O que mais que tem do setor financeiro? Aqui você tem a central de receitas e de despesas. Então, eu vou abrir aqui a central de despesas para que você visualize um pouco melhor. Aqui na listagem, você tem o título dos custos, as categorias, a situação. Então, você pode filtrar. Eu quero visualizar somente projetos, somente despesas, né, que estejam em aberta e que estejam atrasadas, por exemplo. Então, você filtrar, ele já traz aqui os totais, já traz os projetos, né? Ah, eu quero ver aquelas que eu paguei só uma parte, porque o sistema também permite essa gestão de pagamentos de um modo parcial, certo? Você também pode criar filtros rápidos aqui, né? No mês atual, pagas no mês atual, então você consegue ter um conjunto para acompanhar ali a sua gestão financeira do seu projeto, certo? Então, com isso você consegue ter um fluxo de caixa fiel, real e um demonstrativo financeiro daquilo que realmente está acontecendo versus o que você prometeu, o que você previu que aconteceria. Isso pode afetar ali o seu planejamento também. Você também tem a sua gestão de comissões, o acompanhamento das comissões dos vendedores, que neste caso o sistema já vai trazer ali automaticamente do orçamento. Ele vai criar aqui, você vai confirmar o seu setor financeiro, vai iniciar essas comissões, vai marcar aqui como pago, e assim o seu colaborador ele vai ter essa visualização aqui no aplicativo. Ele tem a visualização das comissões previstas, pendentes e pagas pelo aplicativo. Esse é o acesso, visão do colaborador da sua empresa. E ele também consegue visualizar ali todo o histórico de comissões pagas para ele aqui neste botão das comissões. Isso também mostra no aplicativo, ele tem um extrato ali das comissões, o que facilita ali todo o acompanhamento dele. Certo, pessoal? Então, ah, além disso, tem a parte de gestão mesmo de contas bancárias e meios de pagamento para que você consiga de fato integrar ali a sua operação financeira aos demais setores da sua operação de energia solar. Então chegamos ao módulo de engenharia. Aqui no setor de engenharia, o engenheiro ele já vai receber o projeto. O sistema já vai ter passado pelos módulos anteriormente, ele já vai saber inclusive as datas, e ele vai chegar aqui no módulo da engenharia com todas as informações anexadas. Então, o engenheiro ele vai expandir, ele vai basicamente confirmar o cliente, o endereço da instalação, os dados do sistema, ele tem um calendário para ver a tarefa, a linha do tempo, e os formulários para visualizar o que o técnico anexou, quais são os documentos que o vendedor anexou, que o financeiro anexou, tudo integrado, quais são as conversas que tem aqui no chat. Então aqui ele já vai anexar também os documentos do projeto, a RT, o parecer de acesso, enfim, você deixa tudo de fato anexado e centrado dentro da sua operação. O engenheiro também administrar aqui as situações dos projetos. Isso aqui é totalmente personalizável, conforme o seu processo. Eu vou aprovar aqui esse processo, né, esse projeto, e ele consegue ali liberar o início da obra. E assim os instaladores recebem ali a instalação ou ele marca a obra então como concluída. Né? Então, os instaladores terão acesso aqui a esse projeto. Veja que o sistema sempre está disparando tarefas. Então, olha só os ícones aqui. Ó. Eu consigo ver as instalações que estão atrasadas ou os projetos que estão com homologação em atraso. É muito fácil de acompanhar, além das comunicações do próprio sistema via e-mail,
ali para acompanhamento das tarefas. Então, os instaladores receberam aqui a instalação até pelo aplicativo, pessoal. Eles vão anexar aqui documentos, confirmar, né, endereço, enfim, mas eles vão também vir aqui em formulários e anexar as imagens da obra, então, no checklist do que foi feito de fato. Com isso, você tem o seu processo todo autenticado devidamente. O sistema gera os relatórios fotográficos, gera ordens de serviço, de um modo que você consegue ter ali uma gestão mais eficiente de fato, certo, pessoal? Por fim, o chat, e assim a instalação anexa a documentação e a engenharia vem e confirma o final da obra, e assim você tem toda a instalação documentada, né? Todo o processo, do primeiro contato do cliente até o final da instalação. Ah, João, a instalação foi concluída, o SolarNext consegue me dar um suporte com relação ao pós-venda também? Dentro desse módulo, pessoal, vocês conseguem administrar tarefas, inclusive após a usina ser instalada. Com isso, você consegue minimamente ter as informações da usina e administrar essas informações. Porém, com o monitoramento integrado e a gestão eficiente do pós-venda, nós entregamos o produto Solar Vision, que ele faz parte do nosso ecossistema. Eu também vou preparar um vídeo, vai estar aqui no canal, para demonstrar esse produto para vocês, certo? No mais, nós temos aqui o calendário geral, que mostra todas as tarefas de um modo geral. Você pode ver por dia, por mês, ou aplicar filtros também para visualizar essas tarefas de uma forma melhor. Pode criar aqui as automações que eu fiz menção lá no início no CRM, para o sistema ficar disparando tarefas, e-mails, notificações automaticamente conforme o processo acontece. Você tem uma seção de relatórios, então aqui você tem gráficos, você tem dados de vendas de orçamentos e vendas por período, então você consegue extrair todos os dados aqui na nossa seção de relatórios dentro do software. Você consegue acompanhar também as assinaturas eletrônicas e a nossa seção de configurações, onde você administra usuários, configura o ambiente para você, caso você queira utilizar. A gente tem até recursos para gestão avançada de estoque em múltiplos centros de distribuição, se esse for o seu caso, tá? Se não for também não tem problema, a gente tem um método bem mais simples, né, de você estar trabalhando ali a sua empresa, a sua operação. A gestão de modelos, você pode adicionar quantos modelos de orçamento desejar, quantos modelos de documentos para gerar contrato, procuração, ordem de serviço, tudo automaticamente. Isso vai trazer uma economia absurda para a sua operação. A gestão da companhia, você consegue administrar a sua própria empresa ou adicionar unidades, lojas, né, na sua operação ali, que o SolarNext vai suportar e vai gerenciar tudo com muita eficiência, tá? Você também consegue na central de distribuidores vincular-se a vários distribuidores para facilitar o seu processo de geração de propostas. Então, é isso. O SolarNext, ele é muito mais, pessoal, do que um gerador de propostas. A gente entrega realmente uma ferramenta completa, capaz de potencializar o resultado de empresas de energia solar. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais. Se tiverem dúvidas, podem comentar aqui no vídeo ou entrar em contato conosco. Nós teremos o prazer de demonstrar ao vivo a nossa solução para vocês também, tá? Tirando todas as suas dúvidas de forma dedicada. Então, valeu, muito obrigado.